Ok, penso que já está a gravar. Muito bem. Então, como dizia, para respeitar e para honrar também quem foi pontual, quem esteve aqui à hora, ou ainda bastante antes da hora, vamos começando. E depois, como tenho aqui um apoio logístico, vou ter aqui uma pessoa que vai estar aqui a ajudar com a logística e vai deixando as pessoas entrar, também vão se juntando. Então, se calhar eu começava por falar um bocadinho de quem é que eu sou. Há aqui algumas caras conhecidas, pessoas que já conheço há muito tempo, outras há menos tempo e outras que não conheço mesmo de todo. Então, o que é que eu posso dizer sobre mim? É sempre assim difícil descrevermos, não é? Falar sobre quem somos. Normalmente há assim uma tendência para falar sobre o que fazemos ou o que fizemos. Ok, vou falar um bocadinho sobre isso. Eu trabalhei muito tempo como engenheiro, trabalhei em engenharia eletrotécnica e de há uns tempos para cá tenho andado a aventurar noutras áreas que não têm nada a ver com engenharia, que têm mais que ver com pessoas, com autoconhecimento, com florescimento humano. Refiro-me a psicoterapia corporal e refiro-me a meditação mindfulness. Mas se calhar para resumir um bocadinho aquilo que sou, para não ficar assim uma coisa limitada, eu diria que sou alguém que está a tentar viver a sua aventura, a sua jornada do herói. Sou alguém que está a tentar ser o herói da sua própria história. E se calhar daqui a pouco, depois de falar um bocado da jornada do herói, isto vai fazer-lhes um bocadinho mais de sentido. Mas na verdade é isso um bocadinho que eu estou aqui a tentar fazer. E na verdade estar aqui à vossa frente é estar a viver o meu sonho, é estar a ousar, seguir a minha própria jornada pessoal de vida, tentar dizer não aos medos, avançar perante os desafios e fazer uma coisa que me dá muito gozo, partilhar esta, esta vontade de me querer conhecer os outros, partilhar isto com outras pessoas é uma coisa que me dá cada vez mais gozo. Então, eu diria que sim, que isto é a tentativa de ser o herói da minha própria história. Este workshop tem como objetivo divulgar-me um bocadinho, mostrar-me quem é que eu sou, falar um bocadinho das minhas atividades. Eu tenho algumas atividades de meditação, tenho um grupo semanal onde tenho práticas de meditação guiadas, mindfulness, dou alguns cursos de meditação, tenho também, sou psicoterapeuta, então estou a atender alguns clientes. Se alguém estiver interessado em fazer um processo psicoterapêutico, é uma questão também de ir ao site, saber mais informação, como é que isso pode acontecer. Eu posso-lhes deixar aqui o site, vou partilhar com vocês. O site é compassivamente.pt. Podem ver aí todos os eventos que eu vou fazendo, os meus contactos, se quiserem entrar em contacto para esclarecer alguma questão. E de tempos a tempos vou fazendo estes workshops de divulgação. Normalmente são mais focados na meditação. Este quis aventurar-me noutra área, uma área mais ligada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e, em particular, a jornada do herói, porque é um tema que me toca muito pessoalmente. Mas antes de começar a falar sobre a jornada do herói, antes de trazer este tema, que é assim o tema do workshop, eu gostava de lhes fazer um pequeno desafio, que era estarmos presentes a esta apresentação, a este workshop, mais do pescoço para baixo. Ou seja, estarmos mais conectados com o corpo. Irmos percebendo de que forma é que aquilo que eu vou trazendo da jornada do herói, de que forma é que isto ressoa em cada um de vocês. De que forma é que isto vos toca no corpo, de uma forma mais visceral, de uma forma mais corpórea. Então, se calhar, gostava de os convidar a sintonizarem mais com o corpo. E para isso, gostava de os convidar a sentir os pés bem assentos no chão, de preferência se estiverem descalços, para sentir mesmo o chão, sentir a temperatura e a textura do chão. Se for confortável para vocês, fechando os olhos. E fechar os olhos ajuda a sintonizar um pouco mais com a nossa experiência
do corpo e convidava-os a trazer a atenção ao corpo, notando o contacto dos pés com o chão, notando o apoio da cadeira ou do sofá, o sítio onde estão sentados, notando este suporte, notando a forma como o corpo se entrega à gravidade. Talvez sintonizando com este movimento da respiração. Notando o ritmo da respiração. Notar como é que é este corpo aqui a respirar. E este convite não passa por interpretar ou tentar compreender alguma coisa, nem sequer passa por tentar visualizar o corpo aqui sentado. É mesmo sentir. O convite é sintonizarem com o corpo e sentirem a vossa experiência. Como é que é habitar este corpo? Imaginem que era um extraterrestre que chegou aqui à Terra e que teve a oportunidade de ter uma experiência de entrar num corpo humano. Então imaginem que é a primeira vez que estão a habitar este corpo. Como é que é sentir este corpo? Notando os pés bem em contacto com o chão. E é natural que a atenção se disperse, é natural que a atenção vá atrás de um pensamento, de uma preocupação. Isto é o que a nossa mente está a fazer sempre a toda a hora. Então, quando notarem que se distraíram, com um sorriso, com gentileza, convidando a atenção a regressar ao corpo, e voltando a sintonizar com a experiência do corpo. E depois, a pouco e pouco, vamos regressando, vamos abrindo os olhos. Voltando a equilibrar esta atenção dentro e fora, mas tentando sempre, ao longo desta apresentação, manter algum contacto com o corpo, notar como é que isto vai ressoando em nós. Eu gostava de partilhar aqui uma apresentação convosco, vou tentar aqui compartilhar. Vamos ver se consigo. Ok. Conseguem ver a apresentação? PowerPoint. Ok. Então o tema que lhes quero aqui trazer hoje fala da jornada do herói. E o que é isto da jornada do herói? Porquê é que escolhi este tema em particular? Bom, a jornada do herói é um tema que me toca muito em particular, e acho que desde que me lembro de mim, desde pequeno que os mitos, os contos de fada, aqueles filmes do Fantástico, O Senhor dos Anéis, da Guerra das Estrelas, não sei bem explicar porquê, mas sempre tiveram assim exerceram assim um grande fascínio sobre mim. Não percebia muito bem porquê. Só mais tarde, quando conheci este trabalho de Joseph Campbell, é que percebi que estava muito relacionado com perceber quem é que eu sou, onde é que estava, para onde é que queria caminhar e poder caminhar cada vez mais no sentido de trazer, de redescobrir os meus potenciais. Então a jornada do herói fala sobre isto. Fala desta possibilidade de nós enfrentarmos os nossos desafios e atendermos aos chamamentos que a vida nos vai fazendo para ousarmos sair da nossa zona mais conhecida, mais confortável, e irmos explorar aspectos da nossa vida, da nossa experiência mais desafiadores e podermos, se calhar, sintonizar com a nossa coragem e podermos então descobrir vocações, descobrir aquilo que são recursos para nós, necessidades vitais, essenciais,
e depois então trazê-los para a nossa vida, para encontrarmos um lugar e uma voz no mundo em que possamos nutrir esses potenciais. Então quem falou pela primeira vez desta jornada do herói foi Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um professor universitário, foi um escritor e foi assim a grande autoridade no estudo dos mitos. O que ele fez foi fazer assim um estudo muito aprofundado e comparado da mitologia, no fundo, da história de toda a humanidade, de todas as culturas, de todas as eras. E o que ele descobriu foi que, ao olhar para todas essas dezenas ou centenas ou milhares de mitos, ele percebeu que, no fundo, todas essas histórias são uma só história, o que ele chamou de monomito. São só uma história porque, na verdade, a estrutura, os símbolos, são sempre os mesmos. Há ali um padrão que se repete. E porquê é que há esta repetição nesta estrutura, nestes símbolos? E porquê é que isto toca-nos de uma forma assim tão pungente? Porquê é que isto nos toca assim pessoalmente, cada um de sua forma, mas em algum momento, algum lugar da nossa história isto ressoa como verdadeiro? Porque, na verdade, esta estrutura da jornada do herói tem muito a ver com a estrutura da nossa mente, tem muito a ver com a estrutura do nosso desenvolvimento psicológico, do nosso desenvolvimento humano. A nossa vida passa muito por habitar, se calhar, um mundo mais conhecido, mais tranquilo, mais seguro. Chega aquele momento da nossa vida, aquela fase em que temos que nos arriscar. Se calhar isto, por vezes, corresponde ali àquela fase da adolescência, em que começamos a dar os primeiros passos fora de pé, começamos a arriscar, perceber quem é que nós somos. E muitas culturas costumavam assinalar este momento de transição com rituais de passagem. Isto tem-se vindo a perder cada vez mais, mas esses rituais serviam para assinalar mesmo esta transição, esta saída da inocência e passagem para um lugar de maior maturidade. E a jornada do herói pode ser vista nesta perspectiva da nossa vida como um todo, ou pode ser vista como uma e outra vez nós somos convidados e a vida vai-nos trazendo estas oportunidades para atendermos a chamamentos, a possibilidades de desbravarmos caminhos novos que nos levam a conhecer potenciais novos na nossa vida. Então, quais são as etapas da jornada do herói? Assim, de uma forma muito resumida, podemos distinguir 3 grandes etapas. A primeira etapa, que é a partida, que tem a ver com um herói, uma personagem, que é chamada para a aventura e responde a esse chamamento, aventura-se, ou então muitas vezes é lançada, muitas vezes é um herói involuntário, um herói à força. Isto acontece-nos muitas vezes também na nossa vida, quando alguma coisa de repente muda, mesmo sem a nossa escolha, e obriga-nos a embarcar numa fase da nossa vida em que parece que estamos mais em contacto com o desafio, com a vulnerabilidade, com os aspectos nossos que não são tão conhecidos. Então isto tem a ver com a partida, com a entrada numa nova dimensão, numa nova realidade, onde se dá uma iniciação. Nesta iniciação nós começamos a lidar com desafios que anteriormente não conhecíamos e a partir destes desafios começamos a revelar novos potenciais, começamos se calhar uma parte nossa começa-se a transformar, se calhar pode ser apenas uma forma de olhar para o mundo, uma crença, começa-se a fragmentar e começa a dar lugar a qualquer coisa nova. E então depois de dar lugar a algo novo, normalmente vem aí algum potencial que não estava revelado anteriormente. O desafio depois é regressar ao mundo conhecido e nutrir esse potencial, usar esse potencial de alguma forma para colocá-lo ao nosso serviço e ao serviço dos outros, colocá-lo no mundo. Então há uma série de etapas que estão muito bem definidas no livro de Joseph Campbell. Estou a referir-me a este livro, que é O Herói de Mil Faces, ou The Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell, que eu recomendo a leitura. É um livro fantástico. E então, neste livro, ele refere todas estas etapas e subetapas que estão muito bem identificadas nos mitos, nos contos de fada.
Eu foquei-me aqui em algumas, nas etapas principais, que são muito mais do que estas só que eu aqui trago, mas eu acho que aqui conseguimos sintetizar o que são as etapas fulcrais. E como podem ver, isto é um círculo que se fecha. Então, depois de um chamamento para a aventura e de percorrer todas estas etapas, há um momento em que regressamos e novamente somos chamados para a aventura. E o que Joseph Campbell referia era que uma e outra vez vamos sendo chamados sempre para a aventura. A vida está-nos sempre a colocar à frente desafios e está-nos sempre a colocar esta pergunta: como é que vais responder? De onde, de que parte de ti é que vais responder a este chamamento? Será que é nesta altura que vais ousar seguir este caminho? Será que é mais adiante? Então é um bocadinho isto que está a ser proposto com a jornada do herói. Então a primeira etapa é o chamamento para a aventura. Então no chamamento para a aventura, Joseph Campbell refere que o que acontece muitas vezes é que quando o personagem, o herói, não está atento aos chamamentos que a vida lhe está a trazer, é muito provável que esteja a viver uma vida de aridez, de deserto. Ele refere mesmo que é assim um deserto. Porque no fundo a pessoa está a viver uma vida que não está em sintonia com quem é, com as suas vocações, com os seus potenciais, com as suas necessidades. Provavelmente está a seguir uma vida, um guião que é o de outras pessoas. No fundo está a seguir um caminho que é o caminho dos outros. Então a vida, as boas notícias é que a vida está-nos sempre a trazer oportunidades para nos descobrirmos. Está-nos sempre a abrir portas para ousarmos sair um bocadinho do que é conhecido e arriscarmos conhecermos um bocadinho melhor. A etapa seguinte é do herói relutante. O herói relutante porque muitas vezes este primeiro chamamento que a vida nos dá, muitas vezes não é atendido. Muitas vezes porque há medo, porque como seres humanos preferimos muitas vezes ficar com o desconforto e ficar muitas vezes com o sofrimento que é conhecido do que ousarmos dar passos diferentes, fazer movimentos diferentes, porque a nossa fantasia é que para lá da zona conhecida vai ser ainda mais doloroso ou mais difícil do que aquilo que já conhecemos. Então isto muitas vezes é uma barreira a predispor-nos a experimentar coisas novas, a experimentar a embarcar em aventuras. Como diz aqui Joseph Campbell, muitas vezes na vida real e não com pouca frequência nos mitos e contos populares, encontramos o caso enfadonho do chamamento não atendido. E então este chamamento leva a que o sujeito fique preso no tédio, muitas vezes, no trabalho duro, na cultura. E então o herói, o potencial herói, acaba por se tornar uma vítima a ser salva. As boas notícias é que a vida vai-nos trazendo novos e novos chamamentos, novas e novas oportunidades. Gostava de ler-lhes aqui um conto que fala muito sobre esta dificuldade que temos muitas vezes de ousar sair da zona de conforto. Vocês provavelmente já observaram um elefante no circo ou na televisão e durante o espetáculo o enorme animal faz demonstrações de muita força, mas antes de entrar em cena ele permanece preso, quieto, contido por uma corrente que o aprisiona numa das patas a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é um simples pedaço de madeira e mesmo que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele seria capaz de arrancar a estaca muito facilmente, uma vez que consegue derrubar uma árvore. Então porquê é que o elefante não foge? Já pensaram um bocadinho sobre isso? Porquê é que ele não foge? A verdade é que há alguns anos atrás descobri a resposta. O elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Então, fechando os olhos, imagine como aquele pequeno elefante preso tentou puxar, forçou, tentou soltar-se e apesar de todo o esforço não conseguia sair. A estaca era muito pesada para ele. O elefantinho tentava e nada, até que um dia, cansado, aceitou o seu destino. Ficar amarrado à estaca e balançar o corpo de lá para cá, esperando a hora de entrar no espetáculo.
Então aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. Para ele conseguir quebrar aquela corrente, seria necessário que ocorresse alguma coisa fora do comum, por exemplo, um incêndio, e o medo do fogo seria então, se calhar, o suficiente para o elefante, em desespero, rebentar com a estaca e fugir. Isto é muitas vezes o que nos acontece a nós também. Alguns lá atrás na nossa história, se calhar porque não tínhamos recursos na altura, se calhar porque ouvimos muitas vezes as palavras não consegues e aquilo ficou muito gravado. Criou-se uma espécie de uma corrente e de uma estaca em nós que muitas vezes nos impede de ousarmos e de tentarmos novos caminhos, tentarmos conhecer-nos através de situações novas. A etapa seguinte é a dos ajudantes. Então, nestes mitos, normalmente o personagem, o potencial herói, conhece alguém que o ajuda, alguém que lhe traz um amuleto, alguém que lhe traz um conhecimento novo, um conselho. Isto, se nós virmos bem na nossa vida, também muitas vezes acontece. Alguém que serve como inspiração, um guia, um professor, alguém que nos diz as palavras certas na hora certa, que nos ajudam a ganhar aquela motivação necessária a poder passar aquele umbral, aquele portal que nos leva para a aventura, que nos leva para o novo. Então chega à altura em que estamos de frente do portal, daquela travessia, daquele momento em que saímos do mundo conhecido e vamos então ousar ir para uma realidade nova. Então o que Joseph Campbell refere aqui é que se o caminho à nossa frente está completamente desimpedido, isto é mau sinal. É sinal que este não é o nosso caminho. Porque normalmente, quanto mais desafiador, quanto mais receio, isto não quer dizer que seja sempre assim, mas o receio muitas vezes é um bom indicador de que por trás desse receio há ali um potencial significativo a ser descoberto. Então, se estamos a caminhar num caminho novo e a coisa é muito fácil, provavelmente estamos a seguir um caminho que já está completamente desvendado. Provavelmente é um caminho que é de outros, que já foi desvendado por outros, mas que para nós, se calhar, não nos está a revelar verdadeiramente potenciais do nosso inconsciente. Porque, na verdade, esta jornada heroica, toda esta estrutura, todas estas etapas, remetem muito para o nosso inconsciente coletivo. Aquilo que é o património que todos nós temos, o património da humanidade, que vem desde tempos sem início, desde que, se calhar, os seres humanos se juntaram à volta de uma fogueira a contar histórias, desde que ousaram pôr-se à prova, enfrentar um receio, um medo, que, enfim, há este potencial e há esta experiência já no nosso inconsciente coletivo. E a proposta da jornada heroica é irmos ao nosso inconsciente, irmos às zonas não cartografadas do nosso consciente, irmos tentar, a pouco e pouco, contactar com aquele lado mais difícil, o lado de sombra, porque é aí que se encontram os potenciais novos, os potenciais por revelar. Joseph Campbell diz mesmo que é na caverna onde temos medo de entrar que está o tesouro que procuramos. Então muitas vezes é mesmo naquele sítio que é aquela situação, é aquela oferta, é aquela possibilidade que tanto tememos que muitas vezes encerra ali a possibilidade de contactar algo novo. A etapa seguinte é a iniciação. É o momento em que o herói já cruzou a fronteira e começa a debater-se com uma realidade nova, começa a debater-se com uma realidade em que surgem desafios e em que o seu repertório anterior de lidar com a vida se calhar já não é suficiente. Ele é posto à prova ao ponto de, a pouco e pouco, haver uma espécie de uma transformação. Aquilo que servia no mundo conhecido, aqui nesta nova realidade já não serve. Temos que ensaiar movimentos novos, temos que ensaiar palavras novas, formas de olhar para a vida novas. E é curioso, eu trago aqui estes caracteres chineses porque nestes momentos de crise, encerram sempre duas facetas. Uma das facetas, que é o primeiro caractere, portanto a palavra crise em chinês tem dois caracteres.
E o primeiro fala de um tempo de perigo. Sem dúvida que uma crise, uma situação de muito desafio acarreta muito perigo. Mas ao mesmo tempo é um tempo de oportunidade também. É um tempo em que, se lidarmos de uma forma hábil, de uma forma corajosa, podemos colher, se calhar, novos recursos, novas possibilidades deste tempo de crise. E isto se calhar toca-nos em particular agora neste tempo que estamos a viver, neste tempo de pandemia, em que estamos a lidar com coisas que são muito incertas e são imprevisíveis. Então poderia-se dizer que todos nós estamos involuntariamente a embarcar nesta nova jornada e estamos, se calhar, num momento de iniciação, a lidar com desafios novos. E o que a vida que esta crise nos está a pedir é capacidade de adaptação, capacidade de deixar morrer aspectos que já se calhar não servem para esta nova realidade e encarar isto também, de certa forma, como um tempo de oportunidade, com toda a desgraça e tragédia que também existe, sem dúvida incontornável, mas também perceber que há oportunidade nestes novos desafios. A etapa seguinte, que é incontornável em todos os mitos, em todas as histórias de transformação, é o capítulo mais dramático, é o capítulo da morte e renascimento. É aquele momento em que há uma parte nossa que já não está atualizada, já pode ser uma crença, pode ser uma forma de relacionar com os outros, pode ser uma forma de nos relacionarmos connosco mesmos, pode ser, enfim, pode ser mil e uma coisas, mas deixa de estar em sintonia com a realidade, deixa de ser algo que de alguma forma continua a ser válido para a nova realidade. Então há uma parte nossa que tem que morrer para dar lugar a algo novo. Então, literalmente, nos filmes acontece uma morte e um renascimento. E nas jornadas de transformação, em particular no caminho da espiritualidade, há um termo muito conhecido que é a noite escura da alma, que é aquele momento em que estamos a debater-nos com uma crise, com uma dificuldade muito grande, e é aquele momento mais escuro em que pomos tudo em causa, e é aquele momento mais fértil em que possivelmente, potencialmente, conseguimos encontrar quem realmente nós somos. Naquele momento de crise em que somos obrigados a perguntar-nos, a fazer aquelas perguntas essenciais, perguntas como: quem sou eu verdadeiramente? Quem sou eu para lá das minhas posses materiais? O que é que estou disposto a deixar para trás? Enfim, aquelas perguntas que nos põem em contacto mesmo naquele momento em que estamos mais vulneráveis, mais despidos, mais rendidos ao que a realidade está a ser, naquele momento em que a noite é mais escura. Normalmente a noite é mais escura mesmo antes do alvorecer. Então, a noite escura da alma convida-nos a este processo de morte e renascimento. Eu gostava de lhes trazer aqui mais um conto. Já repararam que eu gosto muito de contos, não é? Sempre que posso tento trazer assim um conto para ilustrar conceitos. Então gostava de lhes trazer o conto do cavalo. Então conta os contos que havia um agricultor muito pobre que tinha um cavalo que o ajudava a trabalhar nos campos, a lavrar. Mas certo dia o cavalo caiu dentro de um poço. Era um poço que estava vazio, não tinha água, mas a verdade é que era um poço suficientemente fundo para o cavalo não conseguir fugir, não conseguia sair dali sozinho. Então, ao deparar-se com esta situação, o agricultor ficou muito preocupado, sem saber muito bem o que havia de fazer, porque ele sozinho não conseguia tirar de lá o cavalo. E também não tinha dinheiro para convocar os meios suficientes, materiais, para conseguirem tirar dali o cavalo. Então ele pensou, até que chegou à conclusão que tinha que sacrificar o cavalo, não podia deixar o cavalo ali simplesmente a morrer de fome. E como o poço também já não tinha água, estava seco de qualquer forma, pensou em enterrar o cavalo, como uma forma de misericórdia. Então foi chamar um vizinho, com a ajuda do vizinho começaram a enterrar o cavalo, começaram a empurrar cada vez mais terra, empurravam terra e mais terra. Ao final de um tempo eles notaram muito espantados e ficaram muito surpreendidos com o que começaram a ver. Cada vez que empurravam terra para cima do cavalo
cavalo não se deixava enterrar. O cavalo ia sacudindo a terra e pisava em cima da terra e começava a subir cada vez mais, até chegar a um ponto em que ele subiu tanto que conseguiu sair pelas suas próprias patas. Ele conseguiu libertar-se. Então isto acontece muitas vezes na nossa vida. Aqueles momentos em que parece que nos vimos completamente sozinhos, dentro de um buraco. E parece que é naqueles momentos em que estamos no buraco que nos atiram ainda mais terra para cima. Então, relembrar desta oportunidade, desta crise que encerra tragédia, perigo, mas também encerra oportunidade. E muitas vezes é a oportunidade de descobrirmos a nossa coragem, descobrirmos o nosso lado mais inspirado, descobrirmos algum potencial. Então, achei interessante este conto do cavalo. Acho que está muito ligado com esta etapa da morte e renascimento. A etapa seguinte é o tesouro. Então chega um momento em que o personagem, o herói, depois de sofrer esta grande transformação, descobre um novo potencial que anteriormente não estava revelado. Pode ser uma coisa tão simples quanto notar que se calhar tinha uma visão muito estreita em direção às pessoas, notar que se calhar agora consegue ampliar um pouco e notar que tem uma abertura muito maior às relações, por exemplo. Pode ser coisas tão simples quanto isto. Então o tesouro é algo que é único para cada um de nós. Os potenciais são muito singulares, porque cada um tem o seu caminho singular de realização. Diz aqui Joseph Campbell que o privilégio de uma vida é ser quem você é. Portanto, fala muito deste caminho de singularidade, de encontrarmos os caminhos que nos levam a descobrirmos quem é que nós somos e podemos ser. Como é que podemos desvendar todo o nosso potencial. Eu coloquei aqui esta imagem do feiticeiro de Oz porque acho que é muito, muito significativo. Não sei se viram este filme ou leram o livro, mas nesta aventura que também reflete a jornada do herói, o que acontece é que cada um destes personagens queria conquistar determinadas qualidades e eles, no fim de uma determinada jornada, chegam ao fim do caminho, chegam finalmente perante o feiticeiro de Oz e descobrem que o feiticeiro de Oz afinal não lhes pode dar aquilo que tanto ambicionavam, os talentos ou os potenciais que eles tanto ambicionavam. Mas descobrem também que afinal os potenciais já estavam sempre com eles desde o início. E foi a jornada, foi o caminho que eles fizeram juntos, foi o ousar, foi o ter coragem de pôr os pés no caminho que os levou a desenterrar estes potenciais. Porque na verdade não vai haver um guru, não vai haver alguém que nos vai, quase como que por magia, revelar os nossos potenciais. Os potenciais já estão cá connosco, mas nós temos que fazer o caminho. Ninguém pode fazer o caminho por nós. Este caminho da jornada do herói é algo que ninguém pode fazer por nós. É algo que é muito singular e não dá para fazer por mandato. É algo que temos mesmo que revelar e desvendar por nós mesmos. Queria trazer aqui mais um conto. O conto do jardineiro e os dois potes, que fala muito deste propósito singular de cada um de nós e como se revela às vezes das formas mais inusitadas. Então, numa montanha vivia um jardineiro. Este jardineiro ia todos os dias até ao riacho que corria através do vale. E aí enchia 2 potes de barro com água para o seu jardim. Com os potes cheios e equilibrados nas extremidades de uma vara de madeira, ele conseguia transportá-los pelo caminho íngreme que conduzia ao seu jardim, na encosta de uma colina. Era um trabalho árduo, mas o homem tinha muito prazer em cuidar do seu jardim. Então, num quente dia de verão, a meio caminho, decidiu descansar. Mas quando pousou os potes, houve uma pequena pedra no sol que fez um furo num dos potes. Então, alguns meses mais tarde, enquanto o jardineiro dormitava junto do riacho, o pote, que não tinha furo, disse para o outro: "Tu não serves para nada." O pote com furo respondeu: "O que é que queres dizer com isso? Tu tens um furo, tu não vês que todos os dias o teu dono trabalha arduamente para levar água para o seu jardim, mas quando lá chegamos, a maior parte da tua água já verteu." E quando ouviu isto, o pote com furo ficou triste. No dia seguinte,
O pote contou ao jardineiro como se sentia. Diz-me, meu amigo, por que estás tão triste? Questionou o jardineiro. Bem, é que eu todos os dias vejo como tu me enches de água e trabalhas severamente para subir a montanha, mas quando chegamos ao jardim, a maior parte da água já verteu. Bem, isso é verdade, tens um furo. Mas sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que já não sirvo para nada, que já não consigo cumprir a minha tarefa, que é transportar a água, referiu o pote, sentindo-se ainda mais triste. Mas repara, já olhaste para o caminho que subimos para chegar ao jardim? Disse-lhe o jardineiro. Graças a ti, a berma do caminho está cheia de flores. Quando percebi que tinhas um furo, comecei a plantar sementes ao longo do percurso. E agora o caminho está decorado com bonitas flores, e as abelhas vêm colher o pólen dessas flores. Portanto, como vês, não és nada inútil. Eu gosto muito deste conto. Acho que há alguém que tem o som ligado. Vou pedir aqui ajuda para desligarem o som. Ok. E continuando na nossa jornada do herói, a etapa seguinte é o regresso. E o regresso, por vezes, é tão ou mais difícil quanto desvendar os novos potenciais, porque muitas vezes conseguir regressar ao nosso mundo conhecido, para o meio das pessoas que conhecemos e trazer este novo potencial pode ser algo muito desafiador, porque muitas vezes é difícil, sentimos-nos, parece que já não nos sentimos em casa, parece que sentimos-nos entre dois mundos, parece que aquele mundo que conhecíamos, onde estávamos tão à vontade, parece que já não é assim tão assim, parece que de alguma forma temos que fazer ali algum ajuste. Então o regresso traz muitos desafios e um dos grandes desafios tem a ver com as vozes exteriores, com a nossa própria voz crítica e muitas vezes as vozes exteriores que não reconhecem ou não aceitam, não acolhem este novo lado nosso, este novo potencial. E para falar um bocadinho dessas vozes, trago-lhes ainda mais um conto. Então este conto diz assim: então havia um concurso em que o objetivo era chegar ao alto de uma grande torre. Havia uma grande multidão que vibrava e gritava, e a certa altura começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que pudessem alcançar o cimo da torre, o que se escutava era: oh, que pena, estes rapazes não vão conseguir, não são capazes. E alguns rapazes começavam esforçadamente a tentar, mas faltavam-lhes as forças ao subir o poste e começavam a escorregar e desistiam. Mas havia um que persistia e continuava a subir sempre para cima. Então a multidão continuava a gritar: oh, que pena, eles não vão conseguir. E os rapazes davam-se por vencidos, as forças faltavam, escorregavam até ao chão. Todos com exceção daquele rapaz que seguia tranquilo e cada vez com mais força. Agora na reta final da competição todos já haviam desistido, menos aquele rapaz, que curiosamente continuava. Chegou por fim ao topo da torre, graças ao seu esforço. Na multidão que assistia, ficaram todos de boca aberta, estupefactos. Então um homem foi-lhe perguntar como havia conseguido chegar ao fim da prova, quando todos falharam, todos lhes faltaram as forças, como é que tu conseguiste? E foi então que descobriram que o rapaz era surdo. Isto é um convite a lembrarmos como, por vezes, é importante não escutar determinadas vozes que não nutrem os nossos potenciais, que não se alinham com a possibilidade de nós podermos ser mais, de nós podermos revelar algo que é novo. Continuando ainda na jornada do herói, chegamos à etapa final, nova vida e resolução, que é este momento em que, por fim, trazemos estes potenciais para o mundo e cabe-nos encontrar o como colocar estes potenciais ao serviço. Como é que, no fundo, trata-se de encontrarmos a nossa voz no mundo, o nosso lugar no mundo, tentar encontrar circunstâncias e contextos que possam nutrir os nossos potenciais, que nos façam sentir que somos genuínos e que estamos a viver uma vida que vai de acordo com o nosso eu mais verdadeiro.
Então o que Joseph Campbell refere é que nós não estamos nesta jornada heroica para salvar o mundo, mas para nos salvarmos a nós mesmos. Mas ao nos salvarmos a nós mesmos, salvamos o mundo. A influência de uma pessoa vitalizada vitaliza o mundo. Eu diria que desde sempre, mas se calhar nos dias de hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas inspiradas e inspiradoras. E não há nada mais inspirador do que ver alguém que está a viver o seu sonho, que está a seguir a sua jornada de herói para ir atrás dos seus sonhos, por mais longínquos que possam parecer, por mais difíceis e inalcançáveis. É importante estarmos atentos àquele chamamento, àquelas portas que se abrem, àquelas possibilidades de caminho para nos pormos à prova e tentar revelar estes novos potenciais, porque o mundo precisa desesperadamente disto. Precisa de pessoas inconformadas, precisa de pessoas, enfim, que genuinamente estão a viver o seu potencial e a sua vocação. E mais uma vez, para falar disto, trago-lhes mais um conto. Desta vez é o conto do leão. Então havia um filhote de leão que ficou um dia perdido e encontrava-se esfomeado. Foi encontrado por uma ovelha que não tinha filhos e esta, comovida e ao mesmo tempo emocionada, levou o leãozinho e alimentou-o, cuidou dele como se fosse um filho. Com o tempo, o leão começou a alimentar-se de erva e a portar-se como uma ovelha, até se tornar um leão grande e forte, mas sempre comportando-se como uma ovelha. O leãozinho brincava com as outras ovelhas jovens, sendo muitas vezes alvo da troça delas, por ser muito diferente. Sempre que o leãozinho era alvo da troça, ia ter com a sua mãe ovelha e desabafava com ela. E ela dizia-lhe que, apesar dele ser diferente, isso não fazia dele um ser inferior. Uma mãe muito, muito sábia. E chamou-lhe a atenção que ele tinha muitas outras qualidades superiores às outras jovens ovelhas. Então, certo dia, um outro leão aproximou-se das ovelhas, tentando caçar algumas delas. Alarmadas, elas correram para se abrigar, e o mesmo fez o leão que estava com elas. Não acreditando no que via, o leão caçador aproximou-se dele e disse: Mas por que foges de mim e te juntas às ovelhas se és um leão? E respondeu-lhe ele: Eu não sou um leão, eu sou uma ovelha. Por favor, não nos faças mal, respondeu ele. O quê? Tu, uma ovelha? Estás enganado, tu és um leão, tu és um caçador igual a mim. Não, 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 eu sou uma ovelha, sempre vivi assim. Não, 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 desculpa lá, eu não aguento mais, tu és um leão, tu és o rei dos animais, portanto porta-te como tal. E de seguida levou a uma margem do rio para lhe mostrar: Olha, olha para a tua imagem, vê que tu és um leão igual a mim. A tremer, o leão não queria olhar, mas depois debruçou-se e acabou por olhar, para ver. A tremer cada vez mais, viu a semelhança entre ambos e isto deixou-o assim um pouco confuso. Não sabia quem era. Deixa-me, tu não sabes o que dizes, estás a tentar enganar-me. Então, vendo as ovelhas, correu e foi juntar-se a elas. Podemos ver aqui, se calhar, o chamamento que não foi atendido. Então juntou-se novamente às ovelhas, voltou a brincar com as ovelhas, até que surge um lobo. O lobo aproxima-se das ovelhas e encurrala-as. Quase todas conseguem fugir, mas houve uma em particular que ficou encurralada junto às rochas. Era a mãe do leãozinho. Desesperada, berrava sem parar, até que os seus gritos chegaram aos ouvidos do leão. Este, ao ver à distância o perigo da sua mãe, transformou-se e ganhou forças. Soltou um rugido de leão apavorante que ecoou por toda a savana. Sem saber do que se tratava, o lobo fugiu a correr e a mãe ovelha ficou a salvo. Então o leão, que se achava ovelha, ganhou assim a sua coragem para ser quem realmente era. Deixou o rebanho, agradecendo toda a aprendizagem, e seguiu o seu caminho, agora junto daqueles que falavam a sua linguagem. Então, por vezes, nós seguimos também alguns rebanhos aos quais não pertencemos e resistimos, e parece que há assim uma dificuldade, ou há mesmo uma resistência em deixar rugir o leão que há em nós. Por fim, Joseph Campbell refere que esta jornada é um convite à aventura que
em que nós não precisamos nos aventurar ao desconhecido. Este caminho está completamente desvendado. Desde o alvorecer da humanidade, que pessoas como nós se propuseram a enfrentar os seus medos, os seus desafios, para tentar alcançar, responder às suas necessidades, alcançar alguma vocação. E digamos que este labirinto já está completamente desvendado. Lembrando-me agora do mito de Teseu e do Minotauro. Teseu, quando foi enfrentar o seu maior medo, que era o Minotauro, ao entrar no labirinto, ele levava uma ajuda preciosa. Ele levava uma meada que lhe foi dada por Ariadne, e então, à medida que ele ia progredindo no labirinto, ele ia desenrolando o fio para poder depois regressar de forma segura. Nós podemos considerar que esta jornada do herói também já foi desvendada por todas as pessoas que viveram antes de nós, todas as pessoas que sentiram e que aspiraram a ser tudo o que poderiam ser antes de nós. Portanto, o labirinto está completamente desvendado. Então, nas palavras de Joseph Campbell, onde julgávamos, portanto, o labirinto está completamente desvendado, cabe-nos apenas seguir o fio da jornada do herói. Porque isto é uma história que está dentro de nós, ressoa na nossa história, ressoa no nosso inconsciente. E onde julgávamos que iríamos derrotar outro, vamos derrotar-nos a nós mesmos, no sentido em que vamos à luz, ou melhor, vamos à sombra, e é na sombra que nós vamos revelar novos potenciais. É onde mais nos assustamos que vamos descobrir que há ali qualquer coisa de valioso a ser desvendado. E quando julgávamos que íamos vir a estar a sós, vamos estar na companhia de todo o mundo. Então, fechando esta apresentação, para passarmos a uma proposta de uma prática, também para levarem aqui um bocadinho de qualquer coisa para a vossa vida, deixo-lhes apenas aqui algumas sugestões para quem quiser aprofundar este tema da jornada do herói. Há aqui alguns vídeos que estão disponíveis de forma gratuita no YouTube, estes dois. Há alguns livros também que recomendo que, caso queiram aprofundar mais este tema do herói. E agora vou interromper o compartilhamento. Então a proposta agora é terem por perto um papel, uma caneta, para fazermos aqui um exercício prático, uma exploração. Então coloquem-se de forma confortável, não se preocupem para já com as perguntas que eu vou lançando, porque eu vou partilhar as perguntas aqui no bate-papo e podem copiá-las depois. Para já tentem sintonizar com a vossa experiência, com o corpo. Então tentem encontrar uma postura confortável, com os pés bem assentes no chão. Se fizer sentido, se ajudar a sintonizar mais com a vossa experiência, podem fechar os olhos e notem como é que esta proposta lhes vai tocando. Então, para já, sintonizem com o corpo, notem o corpo sentado, em contacto com a cadeira, notem o que é que está presente, notem a respiração. Então, vou colocar algumas questões que estão muito ligadas com o tema da jornada do herói. E à medida que eu vou colocando as questões, notem o que é que surge em vocês. Depois vão ter um ou 2 minutos para tomar algum apontamento, se necessário. Então, olhando nas vossas vidas para o momento atual, no exato ponto da estrada em que cada um de nós se encontra, conseguem reconhecer alguma inquietação ou talvez algum impulso para sair da zona de conforto, para ir atrás de um sonho? Ou talvez algo que sentem ser importante explorar ou conquistar? E notem o que é que surge. E é possível que não surja nada, é preciso dar tempo. E tem mais ou menos 2 minutos, caso queiram tomar assim algum apontamento.
Então aproveitem este tempo para notar o que é que surge neste preciso momento em que nos encontramos. Há assim algo que sentem ser importante explorar ou conquistar? Algum sonho? E voltando novamente a sintonizar um pouco mais com o corpo, o foco está mais no sentir, agora não está tanto no pensar. Então, sintonizando com o corpo, vou colocar aqui mais umas questões. Então, surgiu assim algum tema, algum chamamento? Qual é que foi a resposta que você deu, ou que tem dado a este chamamento? Será que se sente preparada ou preparado para ousar atender a este chamamento? Consegue reconhecer alguma estratégia adotada para se ir mantendo na zona do conforto? Talvez estratégias de distração, ou talvez ocupando-se com muitos afazeres, ou talvez contando uma história a si mesma de que não é capaz, ou de que é simplesmente um sonho louco, e notando o que é que surge no corpo. Então, qual é que tem sido assim, qual é a resposta que deu ou que tem dado a este chamamento que está assim mais presente neste momento? Será que se sente preparada ou preparado para ousar atender este chamamento? E por fim, reconhece alguma estratégia adotada para não atender ao chamamento e ficar mais na zona de conforto? E mais uma vez, tendo cerca de 2 minutos para notar o que é que está presente, tomar alguma nota.
E voltamos a conectar novamente mais com o corpo, com a nossa experiência, ficar mais no sentir do que no pensar. E as questões que gostava de colocar agora são: consegue reconhecer interiormente a importância deste chamamento? O que sente no corpo quando sonha com esta possibilidade? O que sente no corpo quando sonha com esta possibilidade? Consegue identificar alguém que possa ser um recurso, ou um mentor, ou um guia para essa nova possibilidade? Mais uma vez, tomando uns 2 minutos para conectar com a nossa experiência, notar se surge alguma coisa em resposta a estas perguntas e, se lhes fizer sentido, tomando alguns apontamentos. E voltamos a sintonizar novamente com o corpo, sentindo os pés bem no chão, conectando com a respiração. Consegue identificar o medo ou a crença que a impede ou o impede de embarcar nesta jornada heroica? Será que está claro assim qual é que é o receio, qual é que é assim o medo ou uma crença? Às vezes pode ser uma crença que nos restringe e que possa estar a impedir o embarcar nesta jornada heroica. Então, mais uma vez, sintonizando com o que surge e tendo aqui mais 1 ou 2 minutos para notar, para sentir o que é que surge na vossa experiência. Depois, se quiserem tomar algum apontamento. Depois então regressamos. Vão ter todo o tempo
debruçar-se sobre estas questões. Eu coloquei as questões aqui no bate-papo, caso queiram anotar ou copiar para um ficheiro, estejam à vontade, porque estamos a chegar ao fim do tempo e, tal como qualquer jornada heroica tem um final, vamos ficando por aqui. Eu espero que com este desafio ter sido capaz de, não sei, deixar assim um... Conseguem ouvir-me? Conseguem-me ouvir? Ok, ok. Apareceu-me aqui um aviso. Então o propósito era um pouco desafiá-los, levá-los a ousar, levá-los a querer trilhar os caminhos que os possam levar a desvendar os vossos potenciais, a poderem ser, no fundo, alguém que chegou ao objeto da aspiração para poderem também inspirar os outros. Espero que tenham levado alguma coisa de boa hoje e se alguém quiser partilhar, dizer alguma palavra, estejam à vontade, ou teclando, ou ligando o áudio. Eu, entretanto, vou parar a gravação.